Olá, sou a Consuelo Reina, estamos aqui com a TV Tração Divina e no segundo podcast. Hoje estamos com a Vanessa Calado, terapeuta formada em PNL, aqui novamente, a nossa convidada. E nós temos aqui um assunto muito bacana, né? Estamos vivendo em um mundo acelerado, né? Com as redes, as mídias sociais e mais. E tudo isso influencia no nosso sentimento, influencia também no nosso dia a dia. Bom, vou perguntar para a Vanessa, começando aqui o nosso podcast. Bom, vamos lá, pergunta número 1. Você acredita que a IA pode ajudar as pessoas emocionalmente, principalmente com tantos aplicativos? Essa pergunta é muito boa, né? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, estar aqui mais uma vez. Para mim é uma honra poder estar contigo, né? O nosso primeiro podcast foi assim muito gostoso, o nosso bate-papo foi muito legal. Eu creio que agregou muito conhecimento naquilo que foi tratado. E fiquei muito feliz que esse novo convite está aqui novamente, Ah, com benza a esse Deus. assunto muito interessante, que está assim, muito em alta hoje, esse assunto da inteligência artificial, e a gente hoje não vive mais sem ela, né? Ela dominou de uma forma assim muito grande o espaço, né? E voltando para a sua pergunta, eu acho que a inteligência emocional hoje é muito importante. É algo que tem crescendo, que veio assim para fazer a diferença, né? Eu sou super a favor, eu gosto de tecnologia, acho que ajuda muito. Então, você sabendo usar da forma correta é muito válido. É muito válido. Realmente, assim, tem nos ajudado em todas as áreas, né, profissionais, em todas as áreas que você for olhar hoje, ela é muito importante. E é muito fundamental e tem ajudado, assim, de uma forma muito grande. Então, eu creio que sim. Eu penso assim, né, que a tecnologia veio para ajudar, só que você tem que ter um autocontrole, né, principalmente para esclarecer os nossos telespectadores que estão assistindo, que não é somente você usar tempo integral, que eu acho que as pessoas estão cada vez mais conectadas, isso é importante no dia a dia, assim, principalmente no comércio, está tendo um impacto, Sim. assim, devastador, né, muitas lojas físicas mesmo, estão fechando, todo lugar que a gente vai, né, está fechando os É, comércios. Então, isso está impactando muito o comércio, está impactando também a vida dos jovens, que eu percebo, muito, e muito. principalmente a autoestima. Então, eu percebo assim que quanto mais usa as redes sociais, parece que mais atinge a autoestima, Com né? certeza, né? Então, isso que eu ia perguntar para a Uhum. Vanessa, como terapeuta, esse impacto nos jovens, né, que ainda está cada vez maior, você acha que isso vai mudar, né? Eles vão se conscientizar usando isso para uma imagem para melhorar, para evoluir, Uhum. ou vão usar isso somente para se destruir, né? Porque É. psicologicamente acaba se destruindo, Na verdade, principalmente o assim, Instagram, a né? esperança seria que usasse da forma correta. A esperança é a última que morre. É, mas com o caminhar de tudo que eu tenho percebido é que vai ser muito difícil alcançar esse nível, né, de controle sobre a IA. Eu acho que o bom seria que as pessoas soubessem usar. Hoje nós temos uma geração que eu olho para o futuro e falo, gente, eles vão ser assim, é, lesados, porque eles não pensam mais, né? Eles não têm mais aquele raciocínio. Antes, para a gente fazer um trabalho, a gente passava horas numa biblioteca, Exato. procurando vários livros, lendo, e assim, colocava 10 livros em cima de uma mesa para poder achar um assunto, tinha que ler tudo aquilo, e tudo isso tinha uma demanda que trazia um certo aprendizado, né? Fazia o funcionamento cerebral, a gente tinha que se dispor, tinha que sair de casa, tinha que ir até o local. Então, assim, era muito mais difícil, mas ao mesmo tempo trazia um benefício para o nosso cérebro, né? Porque a gente se esforçava, a gente lia mais, buscava mais. Hoje em dia, você vai fazer um Não tem. trabalho, eles só digitam lá e pronto. Eles nem leem aquilo que é a Nem ler, resposta que estão exatamente. dando. E nem A sabe ve- se está Nem sabe correta, se está né? Nem sabe se correto, está não tem nenhum correta. trabalho de investigar se a resposta que estão dando é correta, se está certo, se não está. Simplesmente pega e vai. Então, está tudo muito fácil. Então, assim, se usassem de uma forma de consultar aquilo que está fazendo, para ver se está certo, de ler,
seria diferente, mas Seria não, diferente. eles jogam lá, Até a então... interação, né? Sim. Porque na nossa época tinha muito isso de interagir, né? Um com o outro. Então, hoje parece que cada vez mais está individual. Então, as pessoas estão cada vez mais individualistas. Sim, A gente pensa, não estão. Mas não, estão cada vez mais individualistas. sim, com Eu não sei se foi certeza. a pandemia que fez muito isso, né? Começou muita coisa começou ali na Na pandemia, pandemia, né? Então, assim, em vez das pessoas irem junto, igual você exatamente mencionou aí, que nós íamos juntos, né, com os amigos, ai, vamos Nossa, comigo, tinha essa era um tempo companhia, com os amigos, era um tempo. exatamente. Nossa, eu lembro que eu passava, às vezes, estudava de manhã, passava o dia inteiro na biblioteca com os amigos, e a gente ia Exatamente. naquela interação, e era gostoso, era um tempo bom, né? Hoje em dia, Não, hoje eles não nem tem, querem, né? não tem Nem mais tem mais, isso, nem sei se tem não. mais bibliotecas físicas, né? Acho que tem 2 em São Paulo Deve somente, não existir, sei nem. mas acho que deve Nada. ter 5 pessoas lá dentro, é muito, É né? verdade. Porque, mas assim, a IA é muito boa, é maravilhosa, mas a prospecção para o futuro é que o ser humano vai ficar com o cérebro atrofiado, só pode, porque Atrofiado, né? não vão pensar mais. Antigamente nós decorávamos números de telefone, né? Sabíamos o número da família toda, aniversário da família toda. Hoje em dia mal sabemos o nosso, É. né? Nosso CPF, o Você sabe que é telefone e engraçado? Que as só. pessoas. Né, foi ontem, né, inclusive. Eu falei o CPF meu, do meu marido e da minha filha. O pessoal ficaram admirados. Falou, É. nossa, é raro ver uma pessoa que sabe 3 Não CPFs, é né? Aí verdade? eu falei, é bem, Né? bem E, a isso e a mesmo. juventude hoje está assim. Então, assim, olhando para esse lado, pode-se dizer que não é algo bom, né? Se a gente for olhar para tudo aquilo que estão deixando de viver, estão perdendo, né? Intelectualidade, estão perdendo muita coisa, né? Eu acho que Então, o mais impacto, assim, tanto das redes sociais quanto da IA, eu acho que é realmente a interação com a outra pessoa, com o ser vivo, sim, né? sim. Tanto que bebê reborn, né? A gente não vai Não, falar, não não, é o assunto nossa. relevante aqui, mas está aí. Por É, quê? Porque exatamente é uma coisa que a gente percebe que o ser humano, e não é de idade, gente, veja bem, porque eu vi exatamente. pessoas assim com idade mais avançada, né? Sim, Então, sim. assim, realmente o ser humano, eu percebo que não quer ter aquele trabalho em nada. E nada. Então, a inteligência artificial veio com impacto positivo, porém Sim. com impacto negativo, né? Exatamente. Tem os dois lados da Nos dois moeda, né? lados, né? É Mas verdade. qual que é o mais que está mais em alta, né? Que está mais em pauta, né? Qual Eu acho que o que lado tá negativo. Eu acho é o que o lado lado. As negativo, pessoas né? ainda não entenderam e não estão sabendo usar isso que eles têm em mão. Toda essa tecnologia, as redes sociais. Então, as pessoas estão nas redes sociais para ver o status do outro, para ver a vida do outro, para Boa. tá o Então a tempo gente vai todo. dar uma introdução aqui, já ela falando da vida do outro, boa. E eu vou fazer uma perguntinha aqui Sim, sim. básica. Vamos lá. Cadê a pergunta aqui, ó? A Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, né, que gerou uma enxurrada aí de comentários nas redes Não sociais, é gente, que não tem um que não fala sobre isso, né? verdade. E aí eu ia te perguntar, por que a vida do outro mexe tanto com a gente? Diz pra mim. É porque assim, as pessoas agora não olham mais para si mesma, né? Então, com as redes sociais, antigamente a sua rede de convivência era os seus familiares dentro de casa, era os seus amigos quando você ia para a escola, e era ali os vizinhos, porque existia o telefone, mas era algo que, Era né, raríssimo e era caro, é. né? Então, assim, era aquele núcleo de pessoas que você tinha convivência. Quando chega às redes sociais, você começa a se conectar com pessoas de outro lugar. Então, não existe mais Então, menina, e fronteira. tá tendo tanto impacto, né? Porque eles ficaram 5 anos juntos. E assim, tem os filhos, né? Esse impacto psicológico, né? Sim. E ele ainda não conseguiu, assim, porque eles se separaram por um motivo, assim, realmente de convivência, né? Uhum. Coisa que antigamente não se via, até hoje muitas pessoas estranham, não, sempre é a É. separação, sempre não sei, né, algum tipo de traição, né, Uhum. algum tipo de coisa mais relevante, né, mais assim impactante. É. E não houve
né? Que é Porque interessante hoje em dia a isso, não oferta houve. está muito alta, né? Então, dentro de um casamento, Isso você é vai olhar para o interessante. passado, você tinha ali, é aquilo que eu estou falando, no meio da sua convivência era o que você tinha. Hoje, você pode conhecer qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, você não está mais restrito ao seu espaço físico. Não existe mais essa restrição. Então, isso foi levando as pessoas a terem uma nova mentalidade. E o casamento, você está ali, você pode estar conversando com uma pessoa lá do outro lugar, você pode se interessar por outra. Então, É. assim, achar o Fora outro os mais haters, né? É interessante, haters, o né? casamento do. Aí É você os vê que as fica lá fotinhos, tentando fala, nossa, o te. casamento dessa pessoa é mais interessante. Nossa, mas que mulher bonita. Nossa, mas que homem bonito. Então, hoje você tem esse acesso que É. antes não tinha. E tudo isso Eu vai acho que não é nem gerando pela essas beleza, né? atitudes. Eu percebo assim, não te cortando, mas eu percebo assim, que é mais assim, pelo modo de vida da pessoa. Entendeu? Eu Uhum. percebo que muitos relacionamentos acabam porque outra pessoa tem um modo de vida que a outra pessoa que está do seu lado não tem. Então, por É. exemplo, você gosta de exercício físico, aí a outra pessoa Nossa, não isso é muito gosta. sério. Então, Uhum. você vê, poxa, aquela pessoa faz exercício É, físico, né? Ou então o contrário, você não gosta de exercício é. físico, e aí aquela outra pessoa também não gosta. Então, você se conecta Sim. com essas características, né? O Isso é que eu muito digo natural, muito é né? que, assim, as pessoas falam muito, é muito romantizado, os opostos se atraem. Mas eu acho isso uma furada daquelas das grandes. Muita Porque você furada. pega uma pessoa que cresceu numa casa, numa família com costumes, com personalidade, e encontra outra que é totalmente diferente, com outros costumes, outras personalidades, outras coisas, outras ideias, e aí se encontram. Né? E quando se encontram, muitos vão muito pela paixão, pelo físico, pelo amor, aquele momento, é legal, o outro é diferente, aquilo vira aquela coisa. Só que, assim, a parte do namoro é muito importante por causa disso. É a E base, é né? onde as É a pessoas menos se base. atentam num relacionamento. Por quê? O namoro é onde você vai conhecer. Aquela pessoa não gosta disso. A pessoa não gosta de treinar. A pessoa não come isso. A pessoa é chata. Mas na hora do namoro, a pessoa releva tudo isso. Então vai relevando. Mas eu gosto. Mas eu amo. Mas ele é bonitinho. Mas. E aí vai relevando. Vai relevando. E aí duas pessoas totalmente diferentes, com ideias diferentes, com É, criação fora diferentes, que, não que sei estão se eu ali tô naquele errada, a né? paixão do amor, aquela química, estão achando que tá tudo Que lindo. tá tudo lindo. Quando casa, aí entra com a realidade. Porque Porque aí aí um entra em deixa a conflito, toalha, né? aquilo já te incomoda, o outro faz a comida de um jeito, aquilo te incomoda, vira briga, e aquilo acaba virando um Um caos, caos. né? Exatamente, eu fico me perguntando, né? Por que tantos comentários, né, com a Virgínia, né, e com o Zé Felipe, sendo que os dois, né, eram tão conectados, né? A gente até, Aparentemente, né? É o que aparentemente, mostram né, na é o que internet. eles fazem a Então, propaganda. exatamente. O impacto nos filhos de uma separação, né? É. Porque eles têm filhos juntos, Uhum. né? Então, esse impacto com os filhos, como que É muito funciona, né? grande. Os filhos É, são os que mais sofrem dentro de um relacionamento. E já começa no início, né? Já começa com toda essa diferença dentro de E casa. principalmente nas redes sociais, né? Porque imagina assim, os filhos deles, né? Indo para a Uhum. escola e falando, poxa, tô sabendo, sua mãe se separou, porque Sim, são dois blogueiros, né? São duas é, pessoas que estão na estão mídia, né? na mídia. E não é que estão na mídia também. Porque você pode ser blogueiro no seu nicho, porém você não precisa expor o seu relacionamento. Sim, Mas eles fizeram questão de expor isso, né? exatamente. Então, isso acho que tem um impacto maior Com ainda, né? certeza, porque eles sofrem na escola, as pessoas. Isso Todo é, mundo que isso tem é vida pública é muito considerado difícil. um bullying. Quando a pessoa vem e começa, tipo, fica comentando ou Sim, não. sim, sim. Fica comentando, olha, sua mãe Claro. saiu no podcast, olha, eu tô O vendo ela tempo lá, todo. É uma que não sei o forma, quê. assim, É de uma estar o forma tempo todo. de bullying também, então. Sim, e isso afeta muito. Porque os filhos são só os filhos. Mas, infelizmente, por serem famosos, eles acarretam toda uma bagagem dos pais. E isso já é um peso muito grande dentro da cabeça de uma criança. É. Você carrega toda A aquela gente fama, vê e aquela, também os filhos, né? vamos ir para o mais top aí, vai Madonna, né? Beyoncé, né? Que acho que a Madonna, a filha dela até dançou lá, né? No show. Então, esses filhos assim de muito top, igual Michael Jackson, os filhos também até hoje ainda Sofrem. não conseguiram ainda Lidar. superar a morte dele, né? Lidar com a Sim. morte dele. Então, tem um impacto, né? E mesmo porque, não só com a morte, né? Porque
tem um impacto das coisas negativas que a pessoa Sim, faz, tudo, né? tudo. Então, que nem a Virgínia, que agora foi na CPI, né? Então, tem tudo isso que... A pessoa não passa de ter uma vida comum para ser o centro das atenções. E ter uma vida comum já é difícil para os filhos, né? Viver ali no convívio familiar, dentro de brigas, dentro de casa, separação. Já é difícil. Uma pessoa que não tem fama, que não tem nada. É muito difícil para um filho. Agora, imagina para um filho de um famoso, né? de alguém blogueiro, né? Ou de Então, alguém que tá ali que na tá na mídia, mídia. tempo integral, Então, né? é uma situação realmente muito complicada mesmo. E mesmo você, que nem eu vejo também que foi há pouco tempo outra polêmica também, né? Foi da Angélica, né? Os filhos da Sim, Angélica, né? sim. Não sei se você está sabendo, mas Sim, eu fiquei sabendo. isso. Então, assim, você vê, ele não queria sair na mídia, ele fez de tudo, ela também, Exatamente. né? Falam até as más línguas que você assina um contrato, né? Quando você vai se relacionar com alguém que é exposto assim, exatamente para você também não ficar fazendo vídeo, para você não expor. E aí veio tudo aquilo à tona. Acabou eles vindo muito, sendo muito exposto. Até a Angélica teve que ser exposta, coisa que ela nem falava sobre os filhos, né? Então, Sobre a né? vida dos filhos. Então, você vê, tem um impacto tão negativo, né? Mas isso não é só agora na mídia, né? É que as redes sociais têm mais Tem acesso, mais né? acesso, tem mais acesso. Mas antigamente também tinha isso, né? Sim, sim, Tinha sempre esse teve, impacto, né? Sempre teve, né? E a inteligência artificial veio para ajudar, porque eu lembro que eu até fiz também uma pesquisa sobre a vida da Virgínia, e aí veio para ajudar, porque a gente usa, né, o ChatGPT direto. Sim, sim. E ele me deu até umas informações erradas, né? Dá Então, mesmo. voltando lá no chat, né, em relação à mídia. Ele faz também isso, né? Dá informações erradas, Dá, né? esse Então, que é o assim, tem o perigo. fake news, né? Então, tem que tomar muito cuidado, gente. Vocês Porque que vão ele é uma pesquisar, inteligência artificial. principalmente Então, da ele vida não das tem, pessoas, né? por mais que são informações que são jogadas na rede o tempo todo. Então, nem tudo que está ali de informação são informações corretas, né? São informações, simplesmente informações que ele vai juntar tudo isso e vai te dar alguns dados. E agora, se é correto ou não, cabe você analisar. E é algo que ninguém faz. A pessoa pega Exatamente. ali, acredita em tudo que tá e tá Então, tudo agora bem. imagina, você que está aí assistindo a gente aí coloca Vanessa e Consuelo, aí vem um monte de coisa aí, tudo errada, tudo meio errado, aí você vai pensar, nossa, é verdadeiro, porque o ChatGPT não erra, mas erra, viu, pessoal? Então, Assim. tome cuidado, porque o ChatGPT erra, sim, nas Com informações, tá? certeza, com certeza. Bom, vamos para a próxima? Vamos. Chega de falar de Virgínia, de Zé Felipe, que já deu aí, já deu. Vamos lá. A próxima. Como o PNL pode ajudar alguém que está passando por uma separação? Gente, a separação tem um impacto tão grande na pessoa, né? Muito. Tão grande. Eu fico imaginando assim, né? Só vou dar um... Imaginando assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade de se desvincular uma da outra? Porque tem gente que é muito prática. Sim. Eu vejo, assim, algumas raras exceções que a pessoa é muito prática. Então, a pessoa fala, não, acabou... esse é seu, esse é meu por direito, está dentro da lei, pronto, acabou. vida que segue. E a pessoa segue, né? A pessoa segue, sem olhar para trás, constrói outro relacionamento, se torna uma pessoa saudável. Eu percebo isso, que tem pessoas que são mais assim, firmes, né? O que acontece, né? São personalidades, né? Cada pessoa tem um tipo de personalidade, cada pessoa tem uma bagagem, né, de vida. Ela traz como referência o que ela viu na infância, nos relacionamentos, pai, mãe, nos convívios. Então, tudo isso faz a diferença na personalidade de uma pessoa. Então, tem pessoas que são muito bem resolvidas. Então, vai lá, é simples e pronto. É dela, né? E tem outras pessoas que já são mais dramáticas, que já parece que o mundo vai acabar, que tem uma dependência, mas tudo vem ali da infância. Da infância, da estrutura. Infância. Então, tudo vem da sua estrutura emocional na infância. Na infância. E assim, cada ser humano nasce com uma personalidade. Isso é fato. Isso é fato mesmo. A gente já vê um bebezinho. São totalmente diferentes. Né? Independente da mesma casa que nasceu, que foi criado, é o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo ambiente, mas as personalidades são diferentes. O ambiente vai moldar, mas a personalidade é individual de cada um. Então, por isso que cada pessoa reage de um jeito diante de algumas situações, né?
Qual que é, assim, cliente que você pegou, assim, de separação, assim, que se você pegou, né, que te impactou, você fala, poxa vida, essa pessoa realmente tem um problema muito sério, ou você pegou alguém que, não, vida que segue, e agora Olha, já casei, e ela geralmente também já casou, Geralmente quem procura mais é aquele que não consegue superar. superar, né? Superar, que tá ali no sofrimento, que não consegue esquecer, que não consegue entender. Às vezes a pessoa já tá casada com outra pessoa e a pessoa ainda tá ali naquela esperança, né? Esses são os que mais procuram. Aqueles mais resolvidos, né? Já a Geralmente vida que é segue, vida né? que segue, tá tudo bem, então, né? É Às porque vezes é mais procura esses assim mais resolvidos, é mais para mudar, para encontrar pessoas diferentes daquilo que sempre procura, né? Que tem pessoas que repetem padrões. Então, tem padrões de separações, a pessoa se separou de um, aí arrumou outro namorado, separou, e aí a pessoa procura porque ela não quer mais repetir esses padrões. Mas às vezes está super bem resolvida com os ex, né? Mas geralmente em relacionamento, quem procura mais é aquele que é mais dependente. Que tem essa dependência emocional, que não consegue esquecer, que não consegue seguir. Muita gente, né, se deixa eu te encontra perguntar nesse uma quadro. coisa que vai estar dentro desse tema aqui. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que que um relacionamento de quase 50 anos se acabou. Então, assim, por que que a mulher, muitas vezes, né? Vamos para o tema de mulher, né? Que a mulher, muitas vezes, demora tanto, fica tão procrastinada dentro de um relacionamento que, às vezes, já acabou há muito tempo, Sim. né? Porque se com 50 anos veio acabar mesmo no papel, Uhum. é porque esse relacionamento já Começou estava com muito antes, problema, é. já estava muito antes, já tinha acabado, já estava cortando os laços. Por que que a mulher sempre é a mais afetada? A mulher, tanto física, emocionalmente, e também, que eu acredito, né? Uhum. eh, financeiramente. Por que que ela procrastina tanto, né? De falar assim, não, chega, é agora, Uhum. chega. É que a mulher, ela tem um funcionamento mental diferente do homem, né? Isso vale assim para quase Você não vai xingar a 90 mulher aqui, né? Não, a mulher, ela é mais sentimental, a mulher, ela para ela poder é, entrar no relacionamento, ela tem o sentimento. O homem já é muito mais simples, né? Eles são muito mais simples. E a mulher é aquela que carrega os filhos, que cuida da casa. Se na separação, geralmente quem fica com os filhos é a mulher, né? Num casamento, geralmente a mulher sempre é a parte mais frágil financeiramente, que geralmente é o homem que provém a casa, ou deveria ser, né? Hoje em dia as mulheres estão aí tomando um pouco esse lugar, mas geralmente é a mulher que está lá tá cuidando do filho, tá cuidando da casa, então ela é mais já sentimental, então tá no casamento ruim, mas tem os filhos, a mulher pensa muito nos filhos. O homem, você pode ver o padrão dele, às vezes separa, tem homem que nunca mais volta para ver o filho, né? Ai, Quantos pais a muitos, mulher né? tem que ficar pedindo Muitos. pensão, tem que É. ficar correndo atrás, porque o homem não tem essa ligação, né? Paternal. Alguns têm, né? E eu admiro os que têm, mas a grande maioria são mais distantes disso. A mulher já não. Né? Então, ela carrega uma casa, ela carrega um casamento, ela carrega os filhos. Aí a separação vai o quê? Separar os filhos, vai trazer prejuízo financeiro. Então, ela pensa em tudo isso. Por isso que Pensa às vezes muito demora mais. tanto, demora assim 30 anos, demora tanto Sim, para vir realmente tomar essa atitude, né? é. Então, e ela perdeu o quê? Um tempo de vida dela, né? Nossa, com Porque o certeza. tempo é o nosso tesouro, né? Sim. E tem essa coisa também que eu acho muito bacana, né? Que eu gosto sempre de lembrar, que nem o da Virgínia, né? E o Zé Felipe. Eu acho que falta realmente uma estrutura de Deus também. Ah, com Porque certeza. quando um relacionamento Com certeza. está estruturado com Deus, os dois, tá? Não é só um. Não adianta só a mulher ir buscar Deus, ir para a Sim, igreja, sim, ficar lá se ajoelhando, orando, sendo que o homem está lá em outra, totalmente, né, diferente, né? sim. Totalmente avesso, né, disso. Então, eu acho que tem que ser os dois, né? A Eu acho falta que de Deus na vida do ser humano é algo muito ruim, né? Em todos os aspectos. Então, uma pessoa que tem fé, independente da sua fé, independente da sua religião, mas uma pessoa que crê, que sabe, que tem a sua espiritualidade desenvolvida, é um ser humano diferente. Não adianta, é outra né? base, né? É outra coisa, É. né? E fora isso também que eu vejo também que
que não só, e acho que quando a pessoa tem alguma coisa em questão, nada como diálogo, né? Que Sim. aí vem, né, É o mais importante, né? tem que sentar e conversar, né? Porque muitos relacionamentos que eu percebo quer tratar o assunto de outra forma, né? Que a gente não pode falar aqui. Mas essa forma não é a forma correta. A Exatamente. forma correta é sentar e conversar. Um diálogo, né? Sim. O diálogo eu acho que é muito importante. E ainda hoje falta nos Não, relacionamentos. e hoje tá pior, porque hoje não tem mais diálogo. Não Tem existe WhatsApp. mais. Tem WhatsApp. Tem gente né? que termina pelo WhatsApp. Sim, né? Eu vejo, porque muitas vezes eu tô lá. Você tem filhas jovens também, eu né? tenho que falar com meu marido, às vezes ele tá lá embaixo, eu tô lá em cima no quarto. Você acha que eu vou. Não, eu vou no WhatsApp, vamos conversar ali pro WhatsApp. Gente. Então, assim, e às vezes muitos assuntos importantes foram conversados no WhatsApp. E às vezes você vai num restaurante, aquele momento de mesa, né, com a família, tá todo mundo aonde? No WhatsApp. No WhatsApp, né? E então, assim, Ou no Instagram, o diálogo não existe mais. O diálogo é algo que nos relacionamentos, você vê assim, o casal senta no sofá, um tá assistindo uma coisa, outro tá no celular, aí vai comer, um tá na mesa, um tá fazendo outra coisa, tá no celular, aí vai no restaurante, um tá de um jeito... Então, assim, esse diálogo se perdeu. Por isso que muitos relacionamentos estão dando errado, porque não tem não essa duram, conversa, né? não tem mais essa conversa, não tem esse momento. Então, isso é fundamental, o diálogo é fundamental. Tudo se resolve na conversa. Né? E muitos casais não querem, né? Não querem conversar Sim. mesmo, né? Tem pessoas que passam 50 anos com a outra e não sabe a cor que ela gosta. Está É uma anos com a falta, pessoa, não né, sabe de a tato, comida. né? Eu falo, é uma né? falta de tato, uma Não... falta de ter realmente uma coerência, né? Poxa, eu preciso saber disso, né? São detalhes tão importantes, né, num relacionamento e até de amizade, né? Porque tem isso também, né? Eu ia te perguntar, inclusive. Só de relacionamentos, mas tem também quando a gente acaba uma amizade, às vezes, né, não dá certo, e aí aquela amiga, você briga, aquela amiga de anos. Como que resolve isso, menina? Qual a dica que você dá, assim? Eu vou muito pro diálogo. Eu acho que muito é conversa, é abrir o coração. As pessoas hoje não conseguem mais abrir o coração. As pessoas estão muito machucadas. Mas tem aquele negócio de falar a verdade. Até que ponto você pode falar a verdade, né? Tipo, eu vou conversar com ela ou com ele, né? Ou com a amiga, e vou falar a verdade. Não, Olha, porque eu acho essa que... pergunta é maravilhosa. Então, vou falar a verdade. Até que ponto que você pode realmente assim, falar a verdade, exatamente, ser porque sincera, né? tem pessoas que não aceitam. Porque tem uma diferença entre ser sincera, gente, e tem ser muita diferença. arrogante, né? E assim, você querer machucar a pessoa, né? Ser maldoso, né? Ter aquela maldade. Fala assim, eu vou falar isso exatamente porque eu sei que vai machucar, né? Intencional, porque tem a maldade intencional. Tem. Isso é muito perigoso. Mas assim, eu ainda sou a favor da verdade. Por mais que doa. Por mais que doa. Entendi. Você precisa ser sincero. Num relacionamento com seus filhos, você precisa ser sincero no relacionamento com o seu casamento, com seus amigos, né? Eu não gosto assim, né? E assim, a pessoa tem que entender. Ela tem o direito dela, né? Tem. Então, você precisa falar, olha, eu não gosto assim, isso não é legal, isso tá me incomodando. O que acontece? As pessoas vão se incomodando e não vão falando. E vai guardando. Porque tem medo de falar, porque não quer brigar, quer evitar. Aí vai acumulando, e aquilo vai acumulando e vai desgastando uma relação. Então, às vezes é necessário chegar, vamos sentar. Olha, é isso, eu não gosto disso, isso está me incomodando, isso já está me... E a outra pessoa precisa ter o discernimento para ouvir. Exato. Aí que está o problema. Nem todo mundo está disposto a ouvir. Nem todo mundo está disposto a ouvir, a receber, a trabalhar aquilo e falar assim, não, ver os pontos que precisam ser mudados. Então, seria o quê? Gente, agora uma dica. Escuta atenta, né? É o que escutar, doutora Vanessa está falando. Escuta Às vezes é atenta. muito difícil escutar, porque você vai ouvir coisas que nem você sabia que você fazia. Porque é tão natural e é tão espontâneo que você não faz para magoar, porque é de você. E quando você tem aquele choque de realidade, tem duas formas. Ou você ali vira uma chave na sua vida e fala, nossa, eu realmente preciso mudar isso. Aquilo, né? Ou então você vai ficar extremamente ofendido com aquilo.
Aí que tá o problema. Então, eu li num livro, né, há pouco tempo, que assim, tudo que te ofende é o seu ego. Tudo é relacionado ao ego do ser Sim, humano, tá? sim, Eu não sei se isso é real, mas eu li há sim. pouco tempo. Então, se tudo é o ego, tanto que você vende até nas redes sociais, tudo que você faz é referente ao ego da pessoa. Então, cheiro, quando você vai no shopping, por exemplo, tudo é ego. Então, igual você está falando, quando a pessoa vai falar a verdade para nós ou para alguém, a pessoa ela se sente ofendida porque ofende o ego dela, É, né? exatamente. Então, vamos colocar um exemplo simples. Poxa, filha, o seu cabelo não tá bacana. Aí ela, nossa, mãe, você tá falando que o meu cabelo tá horrível. Não, não é isso. Eu tô te dando um toque para você não passar Exatamente, é vergonha, isso né? aí. Eu pego muito de filho porque é uma convivência muito É, perto, né? Muito sim, sim. próximo. E aí a gente tenta dar um toque, né? Mesmo sutil. E às vezes a pessoa se dói tanto, se ofende. Sim, eu E sei aí que eu tenho a uma gente fala, adolescente lá em casa igualzinho. é, Se eu falar do aí cabelo, se eu falar essa roupa tá aí, nossa, morre, chora a semana inteira, que eu não amo, que eu não entendo. que não. É. Então é Então, difícil isso. é um impacto muito grande. E como lidar com essa situação, né? Seja numa amiga, seja num Uhum. relacionamento, né? Que é igual você falou, que é o que a gente mais tem, assim, contato, né? Com uma amiga, a gente pode, até que ponto a gente pode Uhum. falar a A verdade? melhor forma de lidar, primeira coisa, é você entender como a pessoa é. Né? Porque às vezes a gente fala aquilo que não ofenderia a gente, mas ofende a pessoa. Ofende a E pessoa. quando é uma pessoa próxima, a gente sabe que a pessoa vai falar, a gente sabe que a pessoa vai ter uma reação. Então a gente se segura um pouco. A gente tenta ali achar a melhor forma de falar aquilo. Então é sempre a gente ter a percepção do outro. Como que é o outro? Qual que é a personalidade? Ah, esse aí eu posso falar o que eu quiser que aceita. Então eu vou falar. Mas existe isso, poder falar realmente o que quiser, porque eu vejo que quando você tem esse relacionamento que é muito íntimo, principalmente Uhum. acontece com amiga, né? Sim. E sempre de duas. Ah, eu posso falar realmente o que eu quiser mesmo? Ou então ela vai interpretar e a gente não Você vai sabe o ter que que ir passa. experimentando. O que passa pela cabeça da É, outra pessoa, que sim. ela vai interpretar de uma forma diferente. Porque naquele Uhum. momento, porque assim, né, tem muito isso. A amizade, a gente começa, aí eu acho que é igual a paixão, dura mais ou menos 2 anos. Aí É, depois vai mudando, né? A sim. amizade vai mudando. E aí aquela pessoa não vai interpretar da mesma forma. Né? Vai interpretar de outra forma. Aí você pensa que para você aquela amizade é igual. Só que para aquela pessoa já não é igual, porque ela Uhum. passou por outras Por outras experiências. experiências. É onde você tem que ir testando aos poucos. Se existe já essa diferença, você já está sentindo que a pessoa está no outro nível, numa outra frequência, já não tem mais os mesmos pensamentos, vai testando, vai com calma, né? Vai começando devagar, joga uma, testa, vê como que a pessoa reage Aí o né? bicho pega. Aí, não, passou pelo teste, foi tranquilo, aí agora eu vou avançar. Então, assim, sempre vai aos poucos, né? É, Nunca vai invadindo a terra do outro assim de uma vez e jogando tudo, né? Vai aos poucos, vai falando, vai sentindo. Ah, eu senti que se ofendeu, então eu vou tentar usar uma de outro jeito, né? outra Então técnica, vai né? ali devagarzinho, Vai É, entrando aos poucos, né? aos Nunca de uma poucos. vez. É que geralmente quem é muito sanguíneo, né? Tem muito isso, fala, eu falo mesmo, e tem que falar. E não entende um momento do outro. Às vezes o outro lá é aquele melancólico. Você vai falar um A, a pessoa já tá, né, ofendidíssima, né? Então, Tem assim, aquele impacto, entenda o né? outro, né? É mais sobre o outro que sobre você. Então, olha como que a pessoa é, qual o jeito, vai com calma, testa, né? Dá um passo, passou no teste, agora eu vou mais profundo. Vai se aprofundando aos poucos, né? Dentro dos limites, sempre respeitando o limite do O limite outro, do outro, né? entendendo que o outro nunca vai ser igual a você. Não é só porque você aceita, não é só porque você não se ofende, que o outro também não vai se ofender. Né? Às vezes É, a gente tem muito disso, mas eu nem isso nem me abala, mas isso não quer dizer que o outro não é assim, né? E tá tudo bem, cada um de um jeito. Quando você entende que cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, quando você vira essa chave na tua mente, você nunca mais tem dificuldade de se socializar com ninguém. Quando vira muito essa bacana chave, isso, né? é É muito muito bom, bacana. porque virou a chave, você entendeu que o outro é diferente, você nunca mais vai ficar ofendido, você vai falar, não, ele só é assim. Só é Tá no assim. momento, ou então hoje não tá no bom dia, então você começa a entender.
né? Quando você não vira essa chave, tudo é ofensivo. Ai, mas não quero É mais boa falar você com essa falar isso, pessoa. porque aí eu entro para a próxima pergunta. Bora lá. Para quem está emocionalmente sobrecarregado, existe uma forma saudável de usar a tecnologia como apoio e não como fuga? Existe, dá, né? Qual? Assim, eu acho Fala uma que dica aí, vai, uma dica a certeira aí. tecnologia, ela dá para ser usada de forma saudável e ela é muito bom, né? Você está passando ali por momentos, você pode sim, né, assistir um vídeo no YouTube que vai falar uma informação, você vai Ó, receber aquilo, ó, pessoal, né? Você pode assistir, ó, TV seguir, Atração Divina. é isso Aí. mesmo. Você pode seguir alguém que trate do assunto, ali você vai estar aprendendo algumas coisas. Você pode usar a inteligência Mas não te cortando, artificial. já te cortando, primeira coisa, gente, faça uma oração em tudo, tudo. Isso é importante. Sabe? Eu acho que Deus na frente de tudo. Sim, Inclusive, se você vai falar até uma verdade para sua amiga, ore com antes. certeza, com Ore certeza. antes, porque às vezes eu já fiz isso e às vezes você pensa que não, mas dá resultado. Porque aí quando você chega na hora de falar, você sente, é igual ela falou, realmente uma energia. Você Uhum. sente, você fala, não, não vou falar. Porque realmente você não sabe o que a pessoa passou durante o É dia, você verdade. não sabe o que a pessoa está passando. E eu já aconteceu isso comigo. E aí a pessoa veio e falou, eu ia falar, a pessoa falou assim, nossa, eu não tô legal. Você pode me ajudar? Aí, sabe, a pessoa até descambou, tal, veio Sim, chorando. sim, sim. Então, assim, e eu ia falar alguma coisa para ela. Então, já pensou? Se é uma pessoa que não tem um discernimento espiritual, porque isso eu acho muito importante, né? É Ter verdade. Deus, colocar uma palavra de Deus, ler a Bíblia, sabe? Se ajoelha antes. Então, antes de qualquer ação, até nas palavras, você tem que ter um discernimento e um direcionamento de Deus. Com certeza. Em tudo, né? Desculpa Em te tudo, cortar, né? mas pode continuar. É, qual que era a pergunta mesmo que eu já nem... Eu já falei, né? Minha mente... Bora lá, bora lá. Aqui, ó. Para quem está emocionalmente sobrecarregado, né? Existe uma Uhum, forma saudável, né, para usar a tecnologia a seu favor, para, né, alguma dica uhum, que você dá, fala, olha, não, usa a tecnologia, porque assim, eu uso muita tecnologia sempre procurando alguma coisa para me ajudar. uhum. Igual livros. Eu também sempre compro livros. Minha filha sempre falou isso desde pequena. Aham. Mãe, mas você só compra livro de autoajuda? Eu falei, então, autoajuda para me ajudar, Ajudar. entendeu? Sim, Então, assim, sempre eu procuro algo para me ajudar, né? sim. Então, assim, e eu falo, nas redes sociais eu sigo somente pessoas para me Sim, ajudar, tanto exatamente. emocionalmente como psicologicamente. Aí eu preciso de uma ajuda financeira, eu vou seguir pessoas para me ajudar Uhum, financeiramente, sim. né? Aí eu preciso desse suporte. Agora, tem pessoas que não, né? Tem pessoas que ainda estão naquele momento de só distração e Uhum. seguir só pessoas para se distrair, não É, para sim. se desenvolver, crescer na vida, né? Então, qual dica que você Tá, para dá quem está aí? sobrecarregado, na verdade, eu nem indico a inteligência emocional. Eu acho que a pessoa que está sobrecarregada, ela nas redes sociais, ela vai se sobrecarregar muito mais, né? Ela vai trazer para si coisas que não vão agregar. Eu acho que o melhor para quem está passando por algum sofrimento, por sobrecarga emocional, é procurar um profissional para ajudar, Gente, né? procure a Vanessa. Ela está aqui. Procure a Estamos com Vanessa. agendas Vanessa abertas. Calado, olha lá. Agendas abertas. Abertas, Procure. E fora isso, ela é uma né? Então, pastora assim, maravilhosa. eu acho que ajuda profissional é melhor. Você vai buscar coisas na internet que às vezes não vão acrescentar em nada na sua vida. Então, um profissional ali que vai te ouvir, vai te entender, vai te direcionar, vai falar exatamente o que você tem que fazer, vai te acompanhar nesse processo, é a melhor coisa. E lógico, Deus, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Ele é o maior de todos, é aquele que tira todo o peso, todo o jugo, Glória a né? Deus. Sobre Glória a as Deus. nossas vidas, mas também buscar essa ajuda não na internet, não na IA, não nas redes sociais, mas sim com um profissional da área que vai realmente poder te ajudar de alguma forma. E eu digo assim, vou te fazer outra pergunta. Como equilibrar, gente, isso, né? Porque você não consegue ficar mais sem as redes sociais, né? Que nem você tenta, né? Ah, eu vou ficar uma semana sem mexer. Só se realmente você perdeu o celular, aí É, você fica, né? sim, sim. Então, assim, eu vou te falar porque é experiência própria. Mas qual a dica que você fala, assim, para fazer um detox mesmo, né? Eu acho que você estipular horários, né?
Quem não trabalha com celular, não depende do celular para o trabalho, eu acho que é muito mais fácil, você consegue, né? Então, deixa um tempo ali o celular, né, de lado, vai ler um livro, né? Vai andar na praia, né? A gente que tá lá no litoral, vai dar uma volta na Aí praia, fica fácil, né? hein? Aí, né, vai dar uma Você que tá lá sempre relaxada. com o Tô lá mar quando aberto. eu tô estressada, eu falo, não, vamos dar uma voltinha na praia. Então, assim, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício físico, começa a mudar um pouco o foco, né, do celular, das telas o tempo todo. Então, o detox é muito importante. Quem trabalha com celular, no horário comercial, tem que estar ali, né, o tempo todo, trabalhando, atendendo cliente, respondendo, né, é um pouco mais difícil. Mas, pelo menos, final de semana, ou em horário que você não está no horário comercial, porque o que acontece muito, no horário comercial você está o tempo todo ali. Aí você está tão acostumado, você chega em Não casa, consegue. continua ali. Continua. Então, pega esse celular, deixa no canto, vai fazer outra coisa, né? Chega à noite, vai para academia, vai dar uma volta, vai passear com o Boa, filho, boa vai andar de dica. bicicleta, vai fazer coisas que você não faz mais, né? O É. filho lá, eu vejo lá em casa, minha filha pediu uma bicicleta, compramos a bicicleta para ela, eu falei, ó, vamos comprar, mas assim, eu não sei quando que essa menina vai andar, porque nunca ninguém tem tempo de levar ela Ai, para andar. E a bicicleta tá lá, enferrujando na maresia, porque a gente não tem esse tempo. Então, assim, sair um pouco do comodismo, sair da tela, sair da televisão, deixa o celular em casa, pega seu filho, pega a bicicleta, vai andar com ele, vai andar de patins, vai dar uma volta, né? Faz esse detox, é muito importante e é muito saudável. muito Final de saudável. semana, não tá trabalhando, não precisa, deixa lá, Boa. E né? tem também aquele marcador, né, de tempo, né, Ah, durante a tem, semana. Eu mas, sempre coloco. Só que assim, não, eu sempre né? extrapolo. É Então. inacreditável que eu sempre extrapolo. Mas assim, eu tenho uma noção de quanto que eu fiquei nas redes Ah, sociais, porque tá. ele mostra, Sim, né, o é. Instagram. Eu sempre estouro no Instagram, né? Aí no Shorts, eu sempre estouro no Shorts também. Então assim, mas você tem uma noção. Então Sim. eu acho que isso é importante, A né? verdade é a gente começa a ver um, Tem uns principalmente apps bacanas aí, rios, né? stories, essas coisas. Você começa a ver você não para mais. É. Você não consegue parar. Aquilo vai te atraindo, é algo que vai te hipnotizando. Na verdade, é uma forma de hipnose, né? Você vai te Então, hipnotizando igual o ali, que você TikTok fica não tem preso igual. naquilo. Não, olha, Vanessa, Fica. igual o TikTok não tem igual. Toda vez que eu abro aquele TikTok, misericórdia. Eu falo, e eu sigo muitas pessoas boas que Uhum. traz conteúdo. Sim, mas mesmo assim. Então, é que É. nem tem pessoas assim que eu olho e falo, nossa, mas isso aqui é muito legal, isso aqui é muito relevante. Aí Sim. eu passo, vem outro. Então eu falo, é muito viciante. É muito É viciante. muito Não é à viciante. toa que na China É uma realmente descarga de eles não dopamina têm. Então, enorme no cérebro. e você começa até a sorrir. É inacreditável assim, né? Que às vezes você tá Sim, sim, triste, tem coisas que aparecem para você sim. dar Ou risada. tem coisa que te deprime mais. Exato, tem Nossa, coisa parece que que assim, é porque eles têm o algoritmo parece que sente, né? Você vê que você parou mais tempo naquele vídeo mais triste, ele só começa a mandar. E coisa aquilo é cada muito. vez mais. Então E é muito assim, pesado, né? tem Que nem, coisas muito pesadas, se você tem. gosta de ver coisa que nem, coisa que de polícia, essas coisas, né? Que pegou ladrão, que eu vejo que tem gente que adora essas coisas. Sim, E é meio deprimido, né? Porque não aparece só uma coisa, que a polícia pegou sim, ladrão. sim. Aparece morte, aparece coisa de terror, né? É. Por isso que é tão importante alguns apps, né? Que, graças a Deus, né? Glória a Deus, que deu inteligência para o homem para desenvolver, principalmente para a segurança da criança, né? Então, que nem Sim, Family Link, né? E até para nossa exatamente. segurança também. Sim. Agora estão desenvolvendo um que descobri há pouco tempo, que é um exatamente para a gente não ver aquilo que a gente não quer. Então, está linkado com aquilo que a gente não quer ver. Uhum. Então, eu acho isso Isso é muito importante. bom. E agora se aparece uma coisa nova, você está passando, e aí aparece uma coisa nova, isso aqui continuar vendo, não quero ver isso. Né? Sim, Você já isso é viu muito isso? bom. Isso é muito legal, Isso é porque muito você bom. fala, poxa, apareceu, foi até interessante, eu até perdi meu tempo realmente vendo É. aquilo. Só que eu não quero ver, você clica lá, O não quero problema é que mais se ver. você vê uma vez, aí só começa a aparecer só aquilo. Exato, Começa exato. o algoritmo só a mandar aquilo o tempo E é todo para você. viciante, né? E É. é viciante. E esse detox é tão importante, né? Para as crianças também, né? Sim, sim. Então, assim, é importante você fazer um acordo, né? Eu acho É. que com a gente e com os filhos e com o marido, tudo. E eu ia até te fazer uma pergunta, né? Esse negócio de acordo, né? Sempre tem um acordo.
que é uma troca, né? Isso funciona nos relacionamentos? Na verdade, é só isso que funciona. Boa. Tudo é a base de acordo. acordo. De acordo, né? Mas E eu acho que tinha que ser com os tudo em maridos também contrato. ou é com os Com filhos? os filhos, com o marido, com Com tudo. todo Tudo mundo. é acordo, Todo mundo. né? Porque principalmente no casamento, né? Olha, vai ser desse jeito, você concorda? Concordo. Concordou? Virou um acordo. Então, tá tudo bem, né? Tá, mas Então, esse tudo tem que acordo ser... vem com alguma troca? Porque com filho eu percebo que sempre vem com uma troca. Ó, você quer isso? Eu faço bastante acordo lá em casa também. Mas você quer isso? Então tá. Então você vai ter que guardar uma louça. Ah, geralmente, Né? né? Sempre tem que ter. ser. E tem com o que marido, ser. como é que Também, funciona tem que isso? ser. Também? Tem que ser troca, tem que ser 50%, né? Porque senão sempre um vai estar mais sobrecarregado que o outro. Você tá sempre dando, abrindo mão, e o outro tá lá só É na um dos parte boa. motivos que os relacionamentos não estão durando, ou que não duraram, né? Os que já acabaram, né? Como da exatamente. Virgínia, do Zé Felipe, né? Né? Então, talvez sobrecarrega somente um, eu acho. É que nem o E aí fica futebol de final de desgastado, semana. né? Estamos namorando, vamos casar. Olha, eu gosto de futebol, posso ir todo sábado jogar futebol com os amigos? Pode, tá ok, tá acordado. Não tem por que brigar. Então, todo sábado a esposa já sabe, tem um acordo, meu marido vai jogar futebol. Então, aquilo não vai chatear, ela não vai ficar, mas não me dá atenção. Ah, filha, a gente acordou. Você concordou, foi Esse acordo, foi então, conversado. mas aí você tem que né? falar, olha, você pode jogar futebol, mas em compensação eu também vou sair com as minhas amigas também. Isso, No mesmo dia, porque Pronto, é um acordo, né? Um acordo. E tá tudo bem, ninguém vai poder cobrar o outro por causa disso, né? Então, assim, o acordo é muito bom por causa disso, para não ficar, ai, mas você agora todo sábado não sei o quê, aí não me dá mais... Mas não foi acordado que todo sábado eu iria jogar futebol, você ia estar com as suas amigas? Foi conversado, não foi definido? Então foi, né? Então, existe evita isso? esses Será problemas. assim, se existe isso, né? Até vou fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente. Vamos lá. Existe isso na lei? Você fazer um acordo realmente, e na lei, um acordo assim simples, tá? Não estou dizendo de você ir lá no cartório, por exemplo, porque tem casos e casos, né? Sim. Então, tem casos que eu percebo que a mulher é advogada, o marido é advogado, e eles querem fazer um acordo e levar isso, registrar no cartório. Então, eu acho que às vezes tem que ser chega registrado. nesse nível, assim. Tem que ser registrado no cartório. Tem pessoas que chegam nesse responde nível aqui, assim. hein? Quem tiver aí, responde aqui. Quem tem algum acordo aí já que conta senão pra gente. Quebra o acordo e aí gera uma briga interminável. Porque eu já vi a quebra de acordo assim. E eu acho que seria muito importante esses acordos dentro do casamento, né? Acordos pré-nupciais, então, né? É algo que a gente não usa muito e é algo que porque tem muito preconceito ainda sobre esse tipo de coisa, né? Tem. Assim, não, então agora ficou uma coisa fria. Mas por que ficou uma coisa fria? Não, é uma forma da pessoa realmente cumprir. Ó, uma vez por semana, e está lá dentro do papel, eu tenho o direito de ir jogar meu futebol. Pronto. E uma vez por semana eu libero a minha esposa para ir conversar com as amigas. Com as amigas, né, gente? Sim. Fazer até uma oração com as amigas, que eu acho super bacana. Não só tomar um café, mas fazer uma oração mesmo, né? Olha, hoje nós vamos na casa, da Vanessa, vamos fazer uma oração. Hoje nós vamos na casa, sei lá, da Renata. Então, vai 5 amigas e vão fazer uma oração porque ela está precisando. E isso é bacana, e diversão também, né? Porque a gente precisa, toma um café, dá risada, vai pro parque, né? Isso, vamos fazer uma atividade física. Sim. Mas aí a gente vai, depois a gente vai conversando. Comer alguma coisa, né? Um japonês. Tomar um café, ou quem toma vinho, pode tomar vinho, gente. Porque não tem esse preconceito, né? Então, eu acho super bacana isso. E seria importante colocar realmente, aí, advogados, colocar no papel. Se virar moda, ia ser né? Eu acho que é interessante, principalmente por conta da mulher, porque eu percebo que muitas vezes os acordos é sempre a parte mais fraca, né? Sim. Que cede. Sim, e a parte mais fraca não é, desculpe os homens, não é nada de feminismo aqui, mas, porém, eu percebo que sempre é a mulher que acaba cedendo. E os homens não cumprem. Então, gente, é uma coisa séria. E a mulher fica chateada por dentro, que é aí que acaba.
Que aí a gente volta naquele tema inicial. Um casamento de 50 anos, um casamento de 40 anos. Por quê? Porque são tantos acordos que não foram cumpridos, e só ela que cumpre, só ela que cede, Sim. que acaba ela chegando num ponto que ela fala, não, eu não quero mais. Não tem mais acordo. Literalmente não tem mais E acordo. que bom que ela ainda conseguiu perceber, né? Porque senão passa uma vida toda sem sentido. Então, mas você vê, uma mulher, eu fico refletindo sobre isso. Uma mulher que aguentou tanto, com um casamento de 40, 50 anos. Gente, essa mulher, ela já deve estar com o quê? Com 60, vai, ou com 65. Sim. Qual vida que ela vai ter? Nada impede, lógico, dela ser feliz novamente. Sim. Nada disso, sem preconceito, porque eu acho que a pessoa tem chance até com 100 anos, que a gente vê até Com casalzinho certeza. com 100 anos aí, né? Se apaixonando novamente. Mas a probabilidade, eu acho muito pouca. Na verdade, às vezes uma pessoa que já passou tanto tempo no relacionamento, ela não precisa necessariamente arrumar um outro relacionamento. Né? Ela vai ser feliz, ela vai ser livre, ela vai poder ter a liberdade de fazer aquilo que ela não faria sozinha, que ela nunca fez, que ela nunca esteve sozinha. Então, não necessariamente um relacionamento. Às vezes a pessoa nem quer um relacionamento, ela só quer viver, né? Sair, viver, respirar, poder ser ela mesma. Porque às vezes uma mulher dentro do casamento, ela deixa de ser ela. Quantas mulheres que às vezes, antes de casar, eram alegres, brincavam, davam risada. Aí começou a namorar, o namorado, ai, tá rindo demais. Ai, tá muito saidinha. Aí ela vai se reprimindo. Aí casa, não é pra ficar aí dando risada pra ninguém, não. Aí a pessoa que era alegre, que era divertida, que ria pra todo mundo, agora já não. Por quê? Porque tá sempre sendo tolhida. Então ela passa anos da vida dela sendo quem ela não é, se tornando uma outra pessoa que aquilo, ela vai reprimindo todas as suas vontades. E quando ela se liberta disso, ela fala, eu não quero saber de ninguém, né? Eu quero ser eu, agora eu vou rir, vou dar risada, vou viajar, vou aproveitar minha vida. Então, às vezes, a pessoa, às vezes até sonha, né? É que vai muito de cada um. Às vezes a pessoa só quer ser ela mesma, né? Legal. Bom, gente, vamos começar aqui, vamos terminar um pouco, né? Queria saber da Vanessa se ela tem alguma mensagem aí bacana, que eu acho interessante ela deixar uma mensagem aí, né? Deixar também o contato dela, eu acho legal. E aí, foi muito gratificante tê-la aqui conosco, né? Agradecemos imensamente, agradecemos a Deus, que Deus preparou esse podcast, Deus está preparando cada vez mais conteúdos, né, relevantes que estão aí. Pode falar nisso. Eu quero agradecer, né? Foi um bate-papo muito legal, muito gostoso. É muito bom estar com você, essas oportunidades assim que estamos criando. E é um assunto assim que realmente é muito interessante, coisas para a gente se pensar. Então, que você pense, né, muito sobre isso, o que as redes sociais estão afetando a sua vida, se você está no momento de fazer esse detox, se você está no momento de deixar um pouco tudo isso para ser quem você é, para viver uma vida fora disso tudo, né? Entendendo que é muito bom, é muito útil, mas você é um ser humano e precisa viver como um ser humano, né? Sim, Precisa sim. estar com pessoas, se relacionar com pessoas, precisa sentir as pessoas, abrace mais, né? Beije mais, chegue na sua casa, abrace seus filhos, abrace seu marido, né? Esteja no meio das pessoas, é muito bom. Eu sei que às vezes você talvez aí que esteja passando por tantas coisas, tantos conflitos com tantas pessoas, né? Que você fala, ai, mas eu não quero mais saber de pessoas, mas pessoas é muito bom. Sim, com Contato é muito certeza. bom. Se Deixa seu permita, contato, deixa seu né? contato, suas redes E meu sociais. Instagram é Vanessa Calado, com 2 O no final, né? Todas as minhas redes sociais tá como Vanessa Calado, 2 O no final. Então, se quiser Aí, me gente, encontrar, é só acessa aí. acessar lá. Boa. Bom, venho aqui agradecer imensamente a todos vocês, né, que vão assistir aí, né? E eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, tá? Que a tecnologia tem que ser uma aliada, tá? Uma aliada para ajudar vocês, tá? Quando vocês estiverem conectados, pense sempre nisso. E antes até de se conectar com alguém, ou até abrir as redes sociais, pense em Deus. A oração é tudo, é a base, tá? Eu fiz esse canal exatamente para isso, para chamar vocês cada vez mais para a oração. E quem tiver aí, né, que nem o tema inicial aqui era o quê?
né, acabando o relacionamento, como a Virgínia, pense que é um recomeço, é um ciclo que se fechou e está recomeçando, tá? Compartilhe com alguém se precisa, alguém que precise, deixa aí seu like e é isso. Gratidão imensa por vocês estarem assistindo a gente, tá? Gratidão Nessa, gratidão a todos, gratidão aqui ao nosso amigo que está aqui também fazendo esse espaço maravilhoso aqui. E tchau, até a próxima.